Muito boa tarde a todas e a todos. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa para a Região Autónoma da Madeira, Senhora Vice-Presidente do Governo Regional, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Todos nos lembramos da frase repetida durante a quarentena de que ia ficar tudo bem. Parece que já foi há muito tempo, mas, na verdade, aconteceu há menos de 4 meses e hoje sabemos já que não está tudo bem e que para ficar menos mal temos de ter as políticas certas e não podemos falhar perante aqueles que representamos. Temos um dever para com a nossa população, temos um dever para com a próxima geração. Muitos pensaram que com o desconfinamento a vida iria regressar à normalidade. Tal não aconteceu e aquilo que estamos a viver não é parte do guião de um filme. A economia está a afundar, a crise de confiança aumenta de dia para dia e as previsões são tudo menos ficção científica, com estimativas de quebra do PIB regional em cerca de 20% em 2020, com uma subida da taxa de desemprego até os 13% e uma parte muito significativa da população em regime de layoff. O desemprego, registrado na Madeira no mês de junho, aumentou 3,5% relativamente ao mês anterior, para um total de 18.073 pessoas sem trabalho, tendo a região registrado o maior aumento mensal de todas as regiões do país. Apesar de toda a narrativa política por parte do Governo Regional, a verdade é que as coisas não estavam tão bem quando quiseram sempre fazer parecer, mesmo antes da pandemia. Podemos falar de crescimento económico consecutivo, a que não é alheio uma conjuntura nacional e internacional favorável, mas uma região com 81 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, significando 1/3 da nossa população, e com 24 mil pessoas com privação material severa, é algo que nos deve fazer pensar muito seriamente na distribuição desequilibrada da riqueza na nossa terra. Tal como nos deve fazer refletir os 66% dos alunos que beneficiam da ação social escolar, demonstrativo das carências socioeconómicas das famílias, e os 23% dos alunos que abandonam a escola sem acabar o 12º ano, quando a média nacional é de 14%, ou ainda, e muito preocupante, que nos concelhos do norte da região o número de idosos seja já o dobro do número de jovens. Estes números demonstram que os desafios da igualdade, da criação de oportunidades e emprego, da qualificação da população, da criação de atrativos para a fixação dos jovens e famílias, para as políticas de combate ao despovoamento e promotoras de coesão territorial e social, bem como do equilíbrio ambiental e sustentável, devem mobilizar-nos a todos. As desigualdades são um forte obstáculo ao desenvolvimento e à recuperação. Temos de pensar a Madeira e o Porto Santo numa perspectiva de desenvolvimento integral e não com uma visão assistencialista de todas as pessoas e de todo o território. E relembro que temos de discriminar positivamente os concelhos do Norte, bem como a ilha do Porto Santo. É por isso que este orçamento suplementar é importante, porque tem de garantir os recursos financeiros para fazer face às despesas tidas nos últimos meses com o combate à Covid-19, seja ao nível da saúde, da proteção social, do apoio à manutenção do emprego e à salvação das empresas. Mas é um orçamento curto na contemplação de novas medidas face ao agudizar da situação económica e social e a apontar para o futuro com medidas concretas. Este orçamento é apenas mais uma prova da política redundante, sem rasgo e sem visão, que nos começam a acostumar nos últimos 5 anos. Infelizmente, a única coisa que continua sempre no topo das prioridades é a manutenção das clientelas do PSD, emperrando qualquer esperança numa mudança de mentalidades e de políticas. Gostávamos de estar enganados e que este orçamento pudesse ser a resposta ao agravamento à contração da economia. Ainda para mais, quando sabemos que a retoma do turismo está a ser lenta e muito difícil, deteriorando ainda mais as condições económicas. Como já referi, a pandemia não é a causa de todos os males que agora são falados. Mas a partir desta crise de saúde pública, devíamos construir um outro futuro com outra visão.
Além das respostas às necessidades imediatas, essencialmente de índole sanitário e de complemento financeiro às medidas implementadas pelo Governo da República para todo o território nacional, era vital promover a retoma da economia com medidas concretas e soluções novas, alicerçadas num programa de desenvolvimento, aproveitando as verbas que a região irá receber, tanto do Fundo de Recuperação como do quadro financeiro plurianual, para resolver os problemas estruturais e implementar outras políticas que levem à modernização e maior competitividade da nossa economia. Estamos a falar de um pacote financeiro de cerca de 1.700 milhões de euros para a região autónoma da Madeira, como inclusivamente já foi anunciado por membros do Governo Regional e até por deputados do PSD. Não posso deixar de lamentar as declarações de ontem de membros do Governo Regional relativamente a apoios que outras regiões do país vão receber, nomeadamente o Algarve, que com 300 milhões de euros receberá, vejam bem, quase 6 vezes menos que a Madeira, quando tem quase o dobro da nossa população. É inaceitável estarmos aqui a tentar colocar portugueses contra portugueses, madeirenses contra madeirenses. O país luta no seu todo contra a grande crise deste século. Foi o país que negociou os 55 mil milhões de euros de fundos comunitários até 2027, que a Madeira irá usufruir de uma grande fatia. Saibamos utilizar a injeção do dinheiro de forma a resolver os problemas estruturais da nossa região. Deputado Paulo Cafofo. Senhores deputados do PS e do PSD, vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Cafofo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confessamos, mas agora estou a falar, Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Confessamos, temos cada vez menos esperança e vislumbramos mais do mesmo. Como já referi, este orçamento suplementar mais não faz do que garantir a cobertura financeira das despesas ocorridas até o momento por via de empréstimos. Não estamos condenados a falências e desemprego, a pobreza, a desigualdade e a exclusão. Temos de dar a volta. O caminho é claro e inequívoco, como tenho repetidamente dito. É fundamental um plano para a década que tenha a ambição de ver o desenvolvimento de forma diferente, com a aposta em sectores tradicionais e na inovação que a eles podemos associar, que aposte nos nossos maiores ativos como o mar, que atraia uma fileira de negócios, de emprego e conhecimento, que aposte na educação, no combate ao abandono escolar e criando os pilares para um desenvolvimento com base no conhecimento e na inovação. Temos de deixar de improvisar e atuar casuisticamente, como sempre fez e faz este Governo Regional. Ora, vejam bem, ontem o Sr. Vice-Presidente do Governo faz uma espécie de anúncio dizendo que há um plano. Afinal, é apenas o documento da Autoridade de Gestão dos Fundos Comunitários, numa espécie de copy-paste dos últimos documentos, dos documentos anteriores, com o mesmo título e tudo. Mas, para o cúmulo do ridículo, hoje temos outra novidade. O Secretário Regional da Economia veio anunciar que vão começar a estudar, ouvir e recolher contributos para a elaboração de um plano estratégico de recuperação da economia. Minhas senhoras e meus senhores. Então, primeiro não era preciso plano nenhum. Depois já havia um plano. E agora ainda ouvimos, nas palavras do líder do CDS, que o Governo Regional vai adjudicar a elaboração de um plano, e cito, para planear e preparar o futuro, porque é também essa a obrigação dos governos. Nós já desconfiávamos dos lapsos promovidos pelo Vice-Presidente à Secretaria Regional da Economia, mas não precisam de andar tanto às cotoveladas. A vossa obrigação é trabalharem juntos pelo bem comum de toda a população e nada mais. Queria igualmente voltar a sublinhar que, se não existir envolvimento político e busca de consensos com todas as forças políticas, não iremos longe. Sobretudo, se isso for a desculpa para continuar tudo na mesma, como sempre, beneficiando apenas alguns e prejudicando as oportunidades da maioria.
do acordo saído da reunião extraordinária do Conselho Europeu, com o importante papel de Portugal e do Primeiro-Ministro António Costa, teremos as verbas necessárias para investimento e importa rapidamente começarmos a debater e decidir onde vamos gastar esse dinheiro e adequar regras de avaliação transparentes e independentes de como vai ser essa ajuda financeira ser aplicada. Se não formos exigentes, corremos o risco desse dinheiro desaparecer sem provocar as transformações estruturantes e duradouras que a região há muito necessita. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, ontem o Senhor Presidente do Governo Regional deu uma péssima imagem do que está para vir. Há falta de novidades ou de qualquer enquadramento político incisivo para o futuro da região. E Miguel Albuquerque limitou-se a insultar o PS, os seus deputados e a oposição em geral. Quando não se tem nada para dizer de concreto, infelizmente, resvala-se para o teatro político que começa a ser uma marca governativa. Só que, entretanto, temos de atuar e responder às necessidades que surgem, porque os desafios que se colocam não são pequenos e exigem responsabilidade, audácia, rigor, competência e firmeza. Comecemos por centrar as atenções no turismo, o nosso principal motor económico. Falar em diversificação da economia não significa que precisamos de menos turismo. O que precisamos é de aumentar o valor acrescentado de outros sectores que gerem igualmente riqueza e emprego. Também por isso não compreendemos a falta de verbas para reforço deste sector, o mais importante da nossa economia regional. Aos problemas antigos, como o dos planos estratégicos que não veem a cor dos dias, dos documentos de ordenamento esquecidos no tempo, ou da nova marca que, mesmo depois de adjudicada por mais de €500 mil em 2017, continua a não existir, juntam-se novos problemas. Se são importantes as campanhas no mercado nacional, com as quais concordamos e como o PS sempre defendeu desde o início, é incompreensível que depois disponibilizemos apenas 2 locais para a realização dos testes no continente, enquanto outros destinos, e falo nos Açores, contratou uma rede de laboratórios com 124 postos de análise para a realização de testes de despiste ao Covid-19. Apesar do chumbo da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS Madeira sobre o Fundo de Desenvolvimento de Captação de Novas Rotas Aéreas, reforçamos, mais uma vez, que esta medida seria vantajosa para a dinamização do destino Madeira, ainda para mais numa fase em que o quadro político da União Europeia flexibiliza e permitiria estes apoios, outrora considerados auxílios do Estado. O tempo vai-nos dar razão. A região terá de ter a capacidade de apoiar os diferentes sectores económicos, acautelando a empregabilidade, a sustentabilidade e a competitividade dos seus sectores tradicionais. Se as linhas de crédito regionais, apesar da dificuldade em chegarem às empresas, numa montanha burocrática montada pelo Governo Regional, sem sentido para os nossos empresários, são importantes. Também é verdade que não chegam sequer a 10% das empresas regionais e muitas delas ainda não fecharam devido ao apoio do regime de layoff simplificado. Fala-se aqui muito de solidariedade, mas também aqui pratica-se pouco quando o que está em causa é arranjar desculpas para a incompetência, para a morosidade e burocracia do Governo Regional. Seria importante que este orçamento suplementar reforçasse o apoio às empresas e ao emprego, particularmente com incentivos e benefícios específicos para os sectores mais afetados, bem como mecanismos que permitissem a recapitalização das empresas. O impacto na economia está a ser brutal e temos de utilizar todos os instrumentos ao nosso alcance para atenuar o efeito nefasto do fecho de empresas, nomeadamente através de uma diminuição de impostos. Muito se tem falado, nos últimos tempos, em dotar a região de um sistema fiscal próprio, algo que todos os especialistas reputam de complexo e de difícil implementação. Mas espanta-me que não se faça já algo mais fácil, como repor gradualmente o diferencial de 30% em relação às taxas nacionais. O PS propôs, de forma responsável, a diminuição da taxa normal do IRC
para o limite máximo do diferencial, não fazendo sentido esperar pela sua aplicação apenas, e reforço, apenas, no próximo ano, tendo em conta, inclusive, os argumentos já apresentados pelo Governo da redução brutal da arrecadação desta receita. Propomos também a baixa gradual do IVA, sendo que esse imposto é o imposto responsável pela maior ou menor competitividade das nossas empresas, além dos benefícios em termos dos fluxos de caixa e de tesouraria, trazendo igualmente poupanças para o consumo das famílias. Este é o momento certo para repor o diferencial fiscal, assente em 3 grandes objetivos e visando a retoma económica. Um primeiro, pelo incentivo ao consumo e, por essa via, dinamizar de forma direta a economia. Um segundo objetivo, dar maior liquidez e competitividade às empresas regionais com a redução das taxas do IVA. Um terceiro objetivo, com a redução da taxa normal de IRC, poder atrair mais investimento externo, o que nesta altura, obviamente, é bem-vindo. Se este vírus nos ensinou alguma coisa, é que estamos todos ligados uns aos outros, seja nas cadeias de logística e de abastecimento, seja na conectividade digital, com tudo o negativo que isso tem, mas também com o positivo isso traz, com solidariedade e novos métodos de trabalho, superarmos novos desafios e alcançarmos outras metas. Senhor Presidente, se o Estado português exige solidariedade à União Europeia, se a Madeira exige, e bem, solidariedade ao Governo da República, é justo que os municípios da região exijam solidariedade ao Governo regional e este possa exercê-la efetivamente, dado que os órgãos do poder local sofreram igualmente um aumento brutal de despesas imprevistas. Tal é da mais inteira justiça e, a não acontecer, só revela que temos um Governo regional de igual modo centralista e controlador e que não pratica aquilo que apregoa. Tendo em consideração a relação de proximidade das autarquias com as populações e considerando também que as receitas dos municípios não permitem a consecução de muitos investimentos por acarretarem avultados valores, apesar da elevada importância para a melhoria das condições de bem-estar da população, a colaboração entre o Governo Regional e os municípios da região da Madeira, por via da celebração de contratos de programa, é fundamental. Se tal continuar a ser negligenciado, como tem sido até agora, pelo menos com alguns municípios, não se está a cautelar o interesse público, regional e local. Por ser igualmente importante que não ocorram injustiças na atribuição de verbas entre os diferentes municípios da região autónoma da Madeira, torna-se importante a criação de critérios que permitam conhecer antecipadamente quais as valorizações atribuídas a cada área de intervenção, nomeadamente com a fixação de uma verba global, prazos para as autarquias apresentarem as suas propostas com critérios claros e transparentes para a fixação de verbas por município, numa lógica plurianual e regula a apresentação de propostas e a fixação de verbas destinadas a projetos intermunicipais. E porque é de justiça que se fala, no que diz respeito a receitas de impostos, além do reembolso dos municípios da região da participação variável de 5% do IRS do ano 2009 e 2010 ainda não ter ocorrido, há a expectativa legítima da participação dos municípios das regiões autónomas na receita do IVA, cobrado nos serviços essenciais, e falo de comunicações, eletricidade, água e gás, e nos sectores do alojamento e da restauração. Os municípios da região autónoma são as únicas autarquias do país a não receber estas verbas e terá necessariamente de ser do orçamento regional, tendo em conta que o IVA arrecadado na região é também receita total da região. Consideramos que estas nossas propostas, num momento excepcional, também são positivas e atentas. Têm em conta as dificuldades coletivas e são justas para todas as entidades regionais e, em particular, para com as famílias e empresas madeirenses. Façamos deste momento de superação dos efeitos do vírus um momento de planeamento, de retoma e de relançamento da nossa economia. Construamos um novo ciclo de desenvolvimento sustentado numa economia moderna e inovadora. Implementemos um plano que ambicione a criação sustentável de emprego, que vise e ambicione a qualificação da nossa população, que aposte e evolua na inovação e tecnologia
e em políticas e projetos que tenham sempre em conta a sustentabilidade ambiental e social. Contemos com a participação de todas as forças vivas da sociedade, onde todas as opiniões contam, num desafio coletivo capaz de amortecer o impacto da crise sanitária, relançando a economia e possibilitando uma reinvenção de todo o modelo de desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Mudar para uma economia geradora de crescimento e de desenvolvimento sustentável para todos e com todos. Já sabemos que teremos os fundos europeus necessários para estes grandes desafios. Neste debate de orçamento suplementar, infelizmente, ficou bem claro que não há uma visão de futuro, não há uma visão inovadora, nem há abertura suficiente para acolher ideias, propostas e soluções da oposição. Precisamos de consensos políticos alargados se quisermos ser bem-sucedidos. Enfrentamos hoje desafios que implicam rigor, competência e coragem política para assumir as mudanças estruturantes necessárias nas diversas áreas de governação. Outra visão e outra postura política. Se a prioridade é a recuperação o mais rápido possível do nosso tecido económico, faz sentido que conjuguemos esse desiderato com a reconstrução de uma sociedade mais justa, promotora da igualdade de oportunidades, da mobilidade social e de uma distribuição equitativa de rendimentos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS Madeira é o maior partido da oposição e sabemos bem da responsabilidade que igualmente nos cabe nestes tempos difíceis. Independentemente das nossas propostas não serem acolhidas pela maioria e de considerarmos que este orçamento retificativo não traz novidades, consideramos que temos o dever de transmitir uma mensagem coletiva de confiança a toda a população. Todas e todos os madeirenses e porto-santenses podem contar connosco. Podem contar com o PS, com este grupo parlamentar, que é uma equipa e é muito mais do que um único importante. Podem contar com o nosso trabalho, empenho e escrutínio da ação governativa para apresentar e melhorar as soluções políticas para que o futuro seja mais próspero, com mais igualdade, mais solidariedade e mais felicidade. Muito obrigado.